Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Palavra de Deus, agora a palavra do amanhecer com Cristo vai ser pregada. 8h37 da manhã, e o Senhor nos trouxe à frente o livro de Gênesis, capítulo 41. Quem está na comunhão e quem precisa da palavra, em nome de Jesus Cristo, vamos juntos? Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, está chegando alguns áudios aqui. A igreja fica na comunhão porque tem muitos irmãos em guerra. O espírito da morte está rodeando a igreja. Mas em nome de Jesus Cristo, que haja paz entre os teus muros, prosperidade nos teus palácios. Eu quero que mande aqui agora: eu preciso da palavra. Preciso, Senhor, preciso da palavra. Manda, igreja. Só quem está comigo, eu quero saber quantos estão agora na comunhão para ouvir desta palavra o que ela tem para nos anunciar. Gênesis 41, versículo 38 em diante. Faraó põe José como governador do Egito. Lemos com a ajuda, força e a guia do Espírito Santo. Eu preciso da palavra. Vamos lá, igreja. Digite, mande áudio do jeito que você mais se apresente agora, porque no mundo espiritual é só quem tem atitude que molda as coisas. Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Paramos aqui. Amém? Amém. E depois disso, tudo que José discerniu dos sonhos de Faraó se cumpriu. Tudo, porque em José estava a promessa, a vocação, o dom, que não o abandonou mesmo nos dias da sua prisão. Porque aquilo que Deus coloca no nosso caminho, irmão Luciano, irmão Aurélio, aquilo que Deus coloca na nossa vida, pode vir a chuva, o vento, a tempestade, o mar revolto, pode vir as intempéries da vida, as enfermidades. O que Deus coloca em mim, coloca em você, não será arrancado por nenhum tipo de astúcia satânica. O que Deus dá sem arrependimento. O dom que Deus deu para José, irmãos, quando ainda era
menino, na casa de teu pai, ele sonhava e precisava do pai para ajudar no discernimento, mas quando foi crescendo, mesmo em guerra, longe do pai, longe da mãe, mesmo passando na casa de Potifar, mesmo depois indo pro cárcere, ele aprendeu, o dom amadureceu, e lá no calabouço, lá no cárcere, ele já discerniu o sonho do copeiro e do padeiro, porque a excelência do dom alcançava sua maturidade pelos caminhos da dificuldade. Então, não temas. Quando você pensa que toda esta dificuldade é para te matar, que toda esta dificuldade é para te diminuir, que tudo isso veio para te fazer vir a menos na presença de Deus, não foi. Tudo que Deus permitiu tocar a tua vida foi para acrescer em você o dom, a preparação, a vocação, o chamado, para que você encontre a excelência do Criador, e dentro desta excelência o Senhor te apresente como apresentou José na presença de Faraó, porque quem fala das coisas de Deus e quem profere o saber de Deus, ele será lembrado. Ainda, bendito o nome do Senhor, que no mundo espiritual José não tinha experiência para entender o que estava acontecendo com ele nos primeiros momentos, nos primeiros 2 sonhos que ele sonhou. Olha só como é o mundo espiritual, irmão. José, lá atrás, com 17 anos, sonhou 2 sonhos, bendito o Senhor, 2 sonhos ele sonhou, e veio vindo, contou pro pai, os irmãos se levantaram contra ele, o pai mandava ele olhar os irmãos, ele ia, olhava, contava onde os irmãos estavam, isso levantava lutas, guerras, e um dia os irmãos se vingaram dele, vendendo ele para uma comitiva de ismaelitas, sim, que passava no deserto. Eles o levaram para o Egito, contaram para o teu pai que ele havia sido morto por uma besta fera, e a solidão, a luta, a guerra, a dor tomou conta do coração do seu pai. Mas, irmãos, bem-aventurado aquele que tem a promessa de Deus, bem-aventurado aquele que tem o escolher de Deus sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Você sofre, você padece, mas tem uma coisinha chamada, bendito o Senhor, aleluia, aleluia, amor de Deus, que onde você vai, o amor de Deus é a tua defesa. O amor de Deus que estava na vida de Jacó, que fez ele amar tanto José, que fez ele confeccionar até uma túnica de 7 cores, porque José era um filho muito querido por Jacó. Irmãos, mentiram pro pai, vendendo o próprio irmão, geraram dores imensuráveis no coração de um pai que amava um filho de uma forma tão linda, tão pura, tão verdadeira, que ele, irmão, glória a Deus nas alturas, foi para um canto da casa, e todos os dias ele ficava olhando para o horizonte, porque lá no fundo da alma de Jacó ele sabia, quem sabe, um dia o meu filho volta. Não acredito, eu não vi o corpo dele, eu não vi ele morto. Lá no fundo a esperança gritava para Jacó. Você imagina, no dia da notícia, vamos descer para o Egito, pai, segurou lá Benjamim, o governador, e nós temos que descer, nós temos que ir lá. Ele pediu a tua, mas eu tô velho, eu não consigo. Ele não conseguiu, e quando lá chegou, ele encontrou aquele a quem há muito tempo ele não via. Já estava com 33 anos, é isso que fala aqui, ou 35 anos, José, quando ele esteve na presença de Faraó, discernindo os teus sonhos. 2 sonhos teve José na tua infância. Por causa de 2 sonhos, levantaram contra ele tantas e tantas astutas ciladas do maligno. Por causa de 2 sonhos, bendito o Senhor, a guerra tomou conta da vida dele. Ele não queria sonhar, mas ele era tão simples, irmão, que ele contou para os seus irmãos, para os seus pais, a respeito daquilo que ele havia sonhado. Por certo, você irá governar sobre eu, a mãe, o pai? Não se fará isso. E cada dia que passava, a guerra aumentava, ao ponto de vendê-lo. 2 sonhos ele sonhou na infância, 2 sonhos ele teve que discernir lá no cárcere, 2 sonhos de novo, e lá na frente, quando ele disse pro copeiro, olha, você vai viver e você vai voltar ao seu ofício de servir o rei, lembra-te de mim
quando estiveres na presença do rei. E quando ele falou, não, lógico que eu vou lembrar de você. O sonho cumpriu, o copeiro voltou para os serviços da copa real, mas, irmão, se esqueceu de José. Mas Deus não. Esqueceu o copeiro de José, mas Deus não se esqueceu do que um dia ele falou com José em sonhos ainda. Não foi nenhum profeta que profetizou, não foi nenhum pregador que disse, mas o que Deus falou com José em sonhos, ele foi fiel em cumprir. E aquilo que o Senhor falou contigo no teu coração, ainda que nenhum profeta profetizou, nenhum pastor profetizou, nenhum ancião, nenhum cooperador, não, mas Deus falou com você ao teu coração, e você está pedindo confirmação nesta manhã, e Deus te diz, fui eu mesmo quem falei com você, e eu sou fiel em cumprir as minhas palavras e as minhas promessas. 2 sonhos, olha os sinais. O padeiro morreu, como no sonho foi discernido, mas o copeiro voltou para a copa do rei. E lembra-te de mim, e não lembrava, irmão, porque ele voltou para a zona de conforto, para o lugar onde ele amava estar, um lugar de honra, e ele não saiu mais, esqueceu do cárcere, esqueceu de José. E um dia Deus tomou um caminho, para quê? Porque ainda que o homem se esqueça de você, mas Deus toma caminhos na terra, irmão, para que você seja lembrado, para que você seja socorrido. No tempo de Deus, tudo acontece. 1 ano depois que o copeiro tinha voltado aos serviços da copa real, o faraó teve 2 sonhos de novo, 2 sonhos na infância, 2 sonhos na cadeia, e faraó teve 2 sonhos, o mundo espiritual, conversando com José, dando sinais para José, que era o momento dele, que ninguém ia tirar dele, aleluia, a benéfice daquele tempo, que era o tempo de cumprir aquilo que há tantos anos atrás, 13 anos atrás, Deus havia falado, Deus havia dito em promessa por sonhos na vida de José. E quando nenhum astrólogo, nenhum sábio, nenhum adivinho, nenhum feiticeiro, ninguém conseguia discernir o sonho de Faraó, Deus fechou os céus, irmão. Imagina. Naquela época tinha as pitonissas, tinha os sábios, os astrólogos, os que se guiavam pelas estrelas, tinha aqueles magos, glória a Deus, e todos eles faziam no mundo espiritual as suas magias e conseguiam discernir sonhos, conseguiam até levantar espíritos, falavam com o inferno, glória ao Todo-Poderoso. Mas, irmão, naquele dia, para que se cumprisse na vida de José o sonho que Deus tinha dado para ele há 13 anos atrás, aleluia, Deus fechou os céus para toda adivinhação, Deus fechou e lacrou as portas espirituais para que nenhum demônio falasse a respeito do plano e do projeto de Deus. E o único dom que tinha acesso à revelação, o único dom que teria acesso ao mundo espiritual era o dom de José, aleluia. E o povo, irmão, que tinha a obrigação de responder ao rei nos mistérios espirituais, estavam desesperados, e o rei também, e o desespero foi crescendo no reino, ao ponto de chegar na copa, o anúncio, o rei está desesperado, porque ele teve 2 sonhos seguidos e terríveis, ele não sabe o discernimento, mas e os astrólogos também? A astrologia não contou nada, mas e os adivinhos também não viram nada, e os profetas nisso e aquilo, ninguém, irmão, tinha acesso à revelação do sonho de Faraó. Mas na cabeça de José estava o acesso, o segredo, o oculto, aleluia, o profundo que Deus deu na mão dele. E quando chamaram, o copeiro lembrou, eu sei de alguém que pode discernir o teu sonho. Eu e o padeiro estávamos no cárcere e ele discerniu, e eu estou aqui porque é cumprimento do que ele discerniu. E o padeiro morreu porque também foi discernido os sonhos dele. Chama ele aqui agora. E quando chegou José, irmão, quando chegou José na presença de Faraó, fala para mim, o que é que você
tem de discernimento daquilo que eu sonhei? E ele então disse o discernimento: ô Faraó, nada mais são esses sonhos do que 7 anos de fartura e 7 anos de muita escassez. Uma fome virá sobre a terra, faça para ti celeiros, mas são 2 sonhos, das vacas e das espigas. E na hora José disse: não, os sonhos são a mesma coisa. Deus só repetiu o sonho porque ele apressa-te em se cumprir, ou seja, já vai começar a cumprir agora, já está cumprindo. Os 7 anos de bonança já está transcorrendo, a ampulheta lá na glória foi virada, e se você não fizer alguma coisa rápido, aleluia, armazene. O que eu faço então? Armazene, glória, faça grandes celeiros, porque a terra vai ser tomada pela fome. E de repente, irmão, glória, o Faraó olhou para ele e disse: quem mais sábio do que tu para eu colocar diante do meu reino? Quem mais? Você é um varão, não acharíamos varão como tu, porque em você há o Espírito de Deus. Glória ao Senhor. E assim, irmão, colocou Faraó José sobre todos os seus assuntos, menos sobre o trono, porque ele era um homem inteligente e tinha sabedoria. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que Jacó galgou, sendo que ele passou pelo desprezo, sendo que ele passou apenas pelos vales da solidão, vivendo a saudade do pai, honrou a casa de Potifar e foi tentado pela mulher dele, e na mentira, a mentira colocou José no cárcere, mas a verdade foi lá buscar. A mentira de um testemunho falso colocou José no calabouço, mas a verdade de Deus na boca do copeiro foi lá buscar ele, porque o dom nunca se calou, a esperança nunca morreu, ainda que ele desceu nos vales da injustiça, ainda que ele desceu nos cordéis da solidão, mas a verdade de Deus nunca se calou na vida de José. E aquele menino que vivia a saudade, a ausência dos pais, quando chegou o tempo de cantar, ele cantou. E por que Deus mandou 7 anos de fome? Para cumprir o primeiro sonho que Deus deu para José. Quando teve fome na terra, os irmãos de José vieram, porque o Egito se tornou o celeiro do mundo, e quando eles vieram então comprar a comida, glória a Deus nas alturas, aleluia o nome do Senhor, eles encontraram aquele que eles mesmos haviam vendido. E quando ele viu os seus irmãos, ele não agiu com vingança, ele não agiu com ira, ele não agiu usando o posto que Deus o colocou para destruir aqueles que um dia lançaram mão da tua capa, lançaram mão da tua vida, lançaram mão da tua, aleluia, do teu espaço. Em nome de Jesus Cristo, a vingança não é tua, a vingança é minha. Eu não quero que você coloque a mão em ninguém, eu não quero que você toque na vida de ninguém. Eu que cuido daquilo que é meu, e se você agir para derrubar alguém, quem vai cair é você. Se você viver pela espada, a espada te morrerá, te matará. Você tem que viver pela fé, você tem que viver a graça, a bondade, a benevolência, a longanimidade. Deixa Deus te dar, aleluia, os atributos de Cristo Jesus, para que você te vá bem e viva muito sobre a terra. Cresça com esta palavra, cresça com tudo aquilo que Deus está dando aqui. José, irmãos, foi um menino que soube esperar em Deus. E o que Deus manda te dizer: você vai esperar em mim? Ou você vai correr e fazer do teu jeito? Porque o desespero está te falando, o desespero está te contando que Deus se esqueceu de você. Neste calabouço, neste cárcere, na situação que se encontra a tua vida. Não, Deus não está comigo. Não pode. Se Deus estivesse comigo, essas coisas não aconteceriam. Que a esperança que tomou o coração de José encontre agora o teu coração. E que você viva para viver este dia que nós lemos aqui, do versículo 38 em diante, onde aquele que saiu da cadeia, aquele que saiu do cárcere, o Senhor Deus colocou ele entre os príncipes. Glória a Deus por isso. Saiu da cadeia para governar, saiu do cárcere, irmão, para governar.
Senhor tirou ele do lugar mais adverso para colocar ele entre os príncipes. E glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos que foram nos visitar na vigília, que estão, irmãos, lá no Direita 8, algo assim, eu tô sem o nome, irmão Douglas, irmão Emerson, pastor Emerson, que foram nos visitar na vigília e que Deus falou muito com a alma deles, aleluia, que está no CPP, agora esqueci o nome, estou procurando a anotação no encontro, mas vocês sabem que Deus está falando com vocês, e que como Deus arrancou José do cárcere e colocou ele para reinar, a promessa de Deus também vai dentro deste presídio, vai dentro deste, aleluia, cárcere, e vai te arrancar daí também, para você governar sobre a tua carne, para nunca mais incorrer os erros do passado, e Deus te dará o poder de dizer não para o inferno, e sim para as coisas santas do Criador, em nome de Jesus Cristo. Esta palavra é para transformar vidas, é para pegar o que está lá embaixo e colocar lá em cima, é para te arrancar, aleluia, da solidão, da amargura, do frio. Imagina a umidade da cadeia, e José suportou em saúde para aguentar o dia da tua exaltação. Essa enfermidade não vai te matar, esta adversidade não irá arrancar você do momento que a palavra marcou para te encontrar. Tá chegando a hora. Dá glória pro teu Deus aí, porque esta palavra vai te identificar no meio de uma grande multidão. A palavra te anuncia no mundo espiritual agora. Eu tô fechando os acessos do inferno para ele não ler, para ele não perceber, para os adivinhos não terem acesso, para os astrólogos não conversarem sobre o segredo que eu tenho para com a tua vida. Mas o anjo da preparação já está descendo na terra, e a onipresença, onipotência, onisciência de Deus já está visitando agora o teu tabernáculo para te dizer: o tempo de reinar chegou, o tempo de sair do cárcere chegou, o tempo em que o conta-gotas é quebrado na tua vida, que você não vai mais comer a comida de aleluia, da desonra, mas você vai comer os banquetes reais, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Receba a força desta palavra. Eu fecho o inferno para balanço, mas eu abro o meu céu sobre a tua cabeça, a minha glória sobre a tua vida, e começo a te dizer que mesmo que o inferno inteiro tenta forçar a porta de entrada para descobrir qual caminho que eu vou entrar na tua vida, ele não descobrirá. Eu estou lacrando o mundo espiritual para os acessos do inferno. Apenas José tinha acesso pelo dom, e ele viu aquilo que ninguém viu. Você vai ver o que nenhum demônio teve para mostrar pro feiticeiro, pro bruxo, pro mago. Eu vou te mostrar aquilo que está oculto pro inferno. Eu te darei aquilo que o inferno não vai conseguir dar para o filho da impiedade, ô filha da justiça, ô filha da equidade. A palavra veio para te abençoar. Receba a visão, receba dom dos céus, e receba agora a preparação de uma nova era que te toma, que te veste, que te veste e que te prepara para o novo de Deus. Receba o novo de Deus em nome de Jesus Cristo. José, é tempo de governar. Aleluia, esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.